A campanha Fevereiro Laranja tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a leucemia, um tipo de câncer que afeta o sangue. Durante esse mês, o foco é informar sobre a importância de reconhecer os sinais da doença, buscar o diagnóstico precoce e incentivar a doação de medula óssea, que pode salvar muitas vidas. Para entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Lívia Reis, médica hematologista do Hospital Regional do Vale do Paraíba. Bom dia, doutora. Boa tarde, inclusive, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Carol. Doutora, explica pra gente começar, né, a entender um pouquinho sobre a leucemia. O que ela é? Que doença é essa e como que ela afeta o corpo? A leucemia, ela é um câncer da medula óssea, que é a fábrica do sangue que a gente tem dentro dos ossos. Então, sempre que você tem um câncer lá, que as células que produzem o sangue, elas começam a produzir diferente, de forma errada, e isso circula também no sangue, a gente dá o nome de leucemia. E a leucemia tem mais de um tipo? Explica pra gente quais são esses tipos, por favor. Sim, a gente tem vários tipos de leucemia. A gente divide especialmente entre as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Então, as agudas são aquelas que as células são mais jovens e geralmente têm os sintomas mais agudos, mais rápidos. E as leucemias crônicas são onde a gente tem as células mais maduras e geralmente a gente tem uns sintomas que vêm um pouquinho mais devagar, um pouquinho diferente. Então, essa é a divisão principal. E pelo tipo da célula também a gente divide elas em linfóide, mieloide, porque aí a gente escolhe o tratamento correto dependendo do tipo que é a leucemia. E quais que são os principais sintomas que podem indicar, então, a leucemia? Na leucemia aguda, que é aquela geralmente mais grave, mais rápida, os sintomas geralmente estão relacionados aos problemas do sangue, das células que são produzidas na medula. Então, o paciente pode ter anemia, porque não está produzindo bem aquela célula vermelha. No caso das plaquetas, o paciente pode ter manchas roxas, pode ter sangramentos, pode ter febre por causa da defesa da parte das células brancas, né, dos leucócitos. Então, geralmente os sintomas estão relacionados à produção que essa medula faz. No caso das leucemias crônicas, os sintomas são um pouquinho mais devagar, mas geralmente estão associados também à alteração dessas células, às vezes aumento do baço, né, que é o órgão que retira essas células do sangue, então ele pode ficar aumentado e dar um pouquinho de desconforto abdominal. Doutora, como eu falei no início, né, é importante ter o diagnóstico precoce, né, dessa doença. Conta pra gente como que é feito esse diagnóstico e por que é tão importante se descobrir cedo a leucemia? Olha, Carol, a gente não consegue prevenir a leucemia, então não tem nenhum exame de rotina que a gente indique. Mas, quando a gente faz o diagnóstico precoce, o paciente ele teve menos efeito da doença. Então, ele vai ter menos sintomas no início, ele vai ter menos infecção, ele vai ter menos sangramento. Isso tudo vai tornar a resposta ao tratamento mais satisfatória. Então, se a gente consegue fazer o diagnóstico logo antes, o paciente está mais forte para a gente poder tratar sem tantas complicações. Então, o principal na leucemia seria isso, fazer um diagnóstico precoce para a gente não ter muitas sequelas ou intercorrência da leucemia antes do tratamento. E tem algum fator de risco? Não, em 99% dos casos a gente não sabe a causa da leucemia. Então, assim, a gente sabe que existem alguns tipos relacionados a algumas síndromes, a gente sabe que existe algum tipo relacionado à exposição a produto químico, como benzeno, mas esse é menos de 5% das leucemias. A grande maioria a gente não sabe a causa. Então, não tem nada que a gente possa fazer para prevenir. Mas tem cura? Como é que é o tratamento? Então, a gente tem tratamento para todos os tipos de leucemia, né? As leucemias crônicas, muitas vezes a gente traz um tratamento de controle, que muitas vezes é com comprimido, quimioterapia via oral, e muitas vezes a gente consegue uma sobrevida próxima da população normal quando a gente trata de forma correta e o paciente responde bem. As leucemias agudas geralmente são tratadas com quimioterapia endovenosa, primeiro, e naquelas que têm alto risco da doença voltar, porque é uma doença um pouco mais agressiva, a gente usa o transplante de medula óssea quando ele está disponível, quando a gente tem doador, quando o paciente tem idade para poder fazer o transplante, entendeu? Então, as modalidades de tratamento geralmente são quimioterapia e associada ou não ao transplante quando ele é necessário.
E aí é exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora sobre o transplante, né? Então é por isso a importância dele. Ele pode trazer qualidade de vida para o paciente, pode salvar a vida do paciente que tem a leucemia? Sim, sim. Quando o paciente tem a indicação de transplante, geralmente é o tratamento que ele precisa. Então, a gente precisa ter um doador. Então, é muito importante a gente ter o doador cadastrado para a gente encontrar uma medula que não é fácil. E, às vezes, é a única opção de tratamento. E, além disso, a doação de sangue. Durante o tratamento, muitas vezes, esse paciente precisa repor o sangue. Então, doar o sangue e se cadastrar como doador de medula óssea é muito importante para a gente garantir o melhor tratamento para esses pacientes de leucemia. Ok, doutora, muito obrigada pelas orientações, né, por trazer tanta informação assim para a gente sobre essa doença tão importante e, inclusive, a recomendação, né, de que as pessoas busquem ali um banco de doação de sangue, um hemocentro, né, para se cadastrar, como a senhora falou, né, e quem sabe aí ajudar as pessoas que estejam necessitando, que tenham essa doença, né. Doutora, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Boa tarde.